Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast TI Talk. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje nós vamos falar sobre quais as reais oportunidades para as empresas em tecnologia nesse ano de 2025, né? Quais os movimentos que precisam ser feitos pelas empresas para não perder a relevância nesses próximos anos. E para isso nós estamos recebendo aqui como convidado uma pessoa que é referência no setor. É o Leonardo Donato, que é sócio-líder da EI, que é Ernst Young, para o nome antigo da empresa, né? Para a área de telecomunicações, mídia, entretenimento e telecomunicações na América Latina. Ele comenta os principais insights do estudo, 10 principais oportunidades para empresas de tecnologia em 2025. Elaborado pela EI, traz um panorama estratégico e prático para os executivos, empreendedores e inovadores. Leonardo, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Claudinei, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. Eu tenho a satisfação de trabalhar diretamente com o setor de tecnologia, mídia e telecomunicações há aproximadamente 26 anos, entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Califórnia também, onde eu trabalhei por 2 anos. É uma grande satisfação. A gente tem o privilégio de trabalhar numa área tão dinâmica que tem transformações constantes. E muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar dessa conversa, desse bate-papo. Leonardo, para começar, né, quais foram os principais critérios utilizados pela AI para identificar essas 10 oportunidades estratégicas para as empresas de tecnologia em 2025? Ótimo. Nós temos o privilégio de estar presente em praticamente todas as empresas com um papel relevante ou que promovem algum tipo de inovação no setor de tecnologia. E a nossa abordagem foi bastante abrangente no intuito de capturar as percepções e, principalmente, quais foram os assuntos priorizados pela gestão das empresas em relação ao ano de 25, né? É muito importante que o setor de tecnologia ele é um driver de transformação no mercado, mas, ao mesmo tempo, ele acompanha as tendências dos seus principais usuários. Então, o nosso estudo ele abordou essas duas pontas, né? Qual é a visão das empresas de tecnologia, mas também bastante influenciado por quem faz uso da tecnologia. E, por conta disso, nós apuramos essas 10 principais oportunidades que estão compartilhadas no estudo. E entre os temas apontados, né, no estudo, o que você considera o mais disruptivo para os modelos atuais de negócio no setor de tecnologia e por que você acredita nisso? A disrupção hoje ela tem várias vertentes e vários motivadores, né? O estudo apresenta, tá, que a inteligência artificial continua sendo o assunto mais comentado por conta das suas diferentes aplicações, por conta da própria maturidade das companhias em fazerem uso cada vez mais inteligente da tecnologia. E por sua abrangência que transcende setores, né? Acho que independente do setor que as organizações atuam hoje, seja quem prover tecnologia ou os usuários de tecnologia, elas estão passando por importantes discussões de como se preparar e fazer o uso máximo, né, o uso de excelência da tecnologia disponível. Então, eu acho que, independente da lente que a gente aplique, a inteligência artificial ela continua presente de forma extremamente importante, sendo um grande protagonismo de transformação e inovação nas companhias. Perfeito. O estudo destaca, né, até a IA generativa como essa grande alavanca de transformação, mas também existe uma grande preocupação do setor em relação à governança, né? Como é que você enxerga esse equilíbrio entre a adoção acelerada da IA generativa e a governança que as empresas têm que ter para ser responsáveis na adoção dessas soluções? Esse é um desafio presente em qualquer organização hoje, tá? O que as companhias elas estão descobrindo é que o alcance da tecnologia por inteligência artificial generativa tem sido além daquilo que inicialmente foi planejado ou esperado, tá? Então, hoje, você tem
a aplicação da ferramenta influenciando na forma que a companhia interage com seus próprios funcionários, com seus clientes, eventualmente com agentes reguladores, com autoridades. E uma outra lição aprendida é que muitas vezes um uso sem um planejamento e governança adequado pode gerar danos para a companhia que são muito mais custosos do que o investimento e planejamento correto. Então, a gente às vezes comenta em outras discussões com companhias de diferentes setores que muitas vezes o investimento que é feito para sanar um problema ou uma dor é maior do que o investimento que fosse aplicado por uma questão preventiva, tá? Então, isso também tem sido observado para casos de uso de inteligência artificial. É muito importante o equilíbrio entre você ter a tecnologia aplicada e gerando um impacto direto no negócio, mas também um processo de governança que faça isso de uma forma estruturada, de uma forma que você consiga entender os parâmetros de aplicação. E isso tem sido definitivamente um assunto de extrema relevância hoje em qualquer companhia que a gente tem o privilégio de trabalhar. Leonardo, o estudo diz também que há oportunidades relacionadas à questão da monetização de dados e plataformas, né? Na sua experiência, como é que as empresas podem avançar no caminho uso dessas soluções, desse tipo de negócio, sem ferir a confiança do usuário em relação à privacidade? É um outro tema muito importante, tá? A privacidade dos dados. Hoje, as empresas evoluíram muito naquilo que toca a consentimento dos usuários para fazer uso das informações. Tem um arcabouço legal que está em constante evolução, tá? Não só no Brasil, mas mundo afora. Algumas regiões com uma regulamentação mais avançada nesse sentido. Tá? O que as companhias têm buscado é trazer informação para os usuários, dar consciência de que aquela informação que está sendo gerada será usada, inclusive, em seu próprio benefício. Tá? Então, a gente tem diversas plataformas hoje em uso, algumas com algum grau de inovação distinto, onde essa percepção de valor ela é mais evidente. Vou citar aqui um exemplo, tá, de um setor que já faz uso disso em algumas geografias. Então, por exemplo, quando eu contrato um serviço de seguro automotivo, né, tem companhias que já hoje conseguem instalar equipamentos no carro segurado que vão monitorar e prover informações para o próprio usuário do carro a respeito do seu perfil de dirigibilidade. Esse comportamento ele influencia no preço do prêmio de seguro. Tá? Então, esse exemplo eu acho que é muito claro, onde evidencia que a companhia com tecnologia faz uso de dados do próprio usuário e esses dados podem se evidenciar um comportamento de uso correto, gerar um benefício financeiro para o próprio cliente. Então, é um caso que, para mim, é bastante ilustrativo de como esse uso de dados pode ser também benéfico para quem está sendo o usuário, né, o contratante daquele serviço. É um exemplo da monetização de dados como negócio, né? Beneficiando a companhia, porque o perfil do usuário reduz o risco de sinistro, nesse caso, né? E também para o próprio contratante do seguro, porque ele sabe que ele vai ter uma precificação dinâmica ali que o comportamento do usuário ao volante vai influenciar no prêmio a ser pago. Outra questão do estudo, né, é a falta de mão de obra, que é um tema recorrente, né? A escassez dos talentos digitais ainda é um gargalo no mercado, né? O estudo ele aborda estratégias para formar e reter esses profissionais capacitados. Quais são as suas recomendações em relação a esse tópico da pesquisa? Hoje, o que a pesquisa nos aponta, e a nossa realidade no Brasil não é diferente, tá, nesse sentido, é que existe hoje uma busca por talentos que tenham capacidade de fazer um uso ótimo das ferramentas de tecnologia disponíveis.
esses talentos são escassos. Você, olhando no mercado, você tem bastante dificuldade de contratação. Alguns países mais, outros menos. Então, se nós falarmos, por exemplo, da Índia, tem uma realidade distinta pela quantidade de engenheiros formados, por exemplo, em relação a outros países como o Brasil. Você enfrenta uma competição hoje que ela não necessariamente respeita geografias de países. Você consegue hoje ter um contingente importante de profissionais de alta formação ou capacitação tecnológica que estão no Brasil, mas, por exemplo, prestam serviços de forma remota para empresas sediadas em outras geografias. Então, o que as companhias estão fazendo é criando programas de capacitação da sua própria mão de obra, do seu próprio pessoal, para torná-los habilitados a fazer uso das tecnologias disponíveis. Então, existem alguns estudos também que são até complementares a esse em questão que nós estamos aqui discutindo, que existe um volume de tecnologias e ferramentas contratadas pelas companhias, onde a utilização ainda é muito abaixo do desejado pelos funcionários, pelos profissionais, né? E isso se dá justamente por essa situação. Você hoje não tem, em nível de escala, em grandes proporções, essa mão de obra qualificada. Então, a agenda é investir fortemente em treinamento, que consiga trazer conceitos para a prática. Então, a gente fala aqui de imersões, realidade virtual, coisas que tornem esse aprendizado acelerado, né? E, com isso, naturalmente, buscar um incremento de eficiência, um incremento de melhoria, por exemplo, do nível de satisfação dos clientes que são atendidos por aquela empresa, né? Então, esse é um desafio permanente. Vou dar um exemplo bastante prático. Nós temos clientes, e temos até iniciativas internas da própria UI, onde nós estabelecemos um volume mínimo de horas de capacitação em inteligência artificial. Então, um programa que foi aplicado no passado, esse ano a gente está revisando, faremos o mesmo. Então, teremos lá um volume mínimo de horas para desenvolvimento da nossa própria mão de obra. Isso porque nós já temos um nível de maturidade do nosso grupo de trabalho bastante acima da média, pelo próprio ofício e profissão de consultor que nós temos. Mas, ainda assim, o investimento ele é contínuo e uma coisa eu posso te garantir, Claudinei, isso não vai mudar. Tá? Essa intensidade de formação de talentos e capacitação, ela é contínua e cada vez maior. Falando da sua área de telecomunicações, né, com o avanço do 5G, do Edge Computing, né, que mudanças estruturais você acredita que o setor de telecomunicações deve priorizar já, agora, nesse ano de 2025? Nós temos no setor diferentes desafios. Tá? Um deles, que é comum, acho que para todas as empresas, mas isso fica mais latente na própria indústria de telecomunicação, é como conseguir monetizar essa avalanche de investimentos que as companhias são requeridas a fazer. Tá? Nós tivemos aqui o leilão de 5G no Brasil, todas as companhias que participaram e foram bem-sucedidas no leilão assumiram compromissos importantes de investimento. Esses investimentos estão sendo feitos, porque eles, inclusive, são regulados, né? Eles influenciam numa agenda de infraestrutura digital importante do nosso país, com um impacto social também muito importante. O grande desafio é como eu consigo monetizar na ponta os serviços que eu presto para fazer face aos investimentos requeridos, né? Então, essa é o grande desafio para esse setor em particular. É óbvio que tem muita tecnologia sendo aplicada para aumentar a eficiência das operações, tem muita tecnologia sendo aplicada para melhorar a experiência do usuário, tornando a oferta de serviços cada vez mais atrativa. E se eu consigo se eu consigo ter atratividade do meu pacote de serviços também, naturalmente que abrem outras agendas para uma monetização ainda maior, né? E isso se dá também por explorar verticais diferentes de receita, né? Então, hoje, a
agenda de novos negócios nessas instituições, elas estão cada vez mais presentes, onde eu combino soluções de empresas de tecnologia e telecomunicações, principalmente para quem tem telecomunicações em massa, numa agenda bastante abrangente de atendimento direto, né, ao consumidor, outros serviços combinados com instituições financeiras, combinados com agentes, com empresas de saúde, empresas de entretenimento, absolutamente já é uma realidade hoje, e a agenda fica em como eu fazer uso máximo, né, uso ótimo desses diferentes canais que as empresas possuem. Um dos pontos da pesquisa fala sobre fusões e aquisições estratégicas, né? Que tipo de merger and acquisition tende a crescer nos próximos anos, né? E quais serão os objetivos principais dessas operações? Tem algumas agendas que são bastante críticas em relação a processo em geral de fusões e aquisições, né? Hoje nós temos, cada vez mais no Brasil, um ambiente que vemos startups ou scale-ups, o nome que a gente queira aplicar aqui para as empresas que estão iniciando, com justamente essa mão de obra que é tão buscada e difícil de encontrar. As empresas, os grandes, digamos, engenheiros e tecnólogos, eles estão hoje com uma avenida de criar seus próprios negócios, desenvolver suas próprias tecnologias. Então, uma agenda de M&A, ela é importante para você conseguir atrair esses talentos para dentro da sua corporação. Ela também passa por você fazer opções de focar com uma grande organização naquilo que é core do seu negócio, mas você precisa de tecnologias complementares, então eu não preciso necessariamente investir para criar algo do zero. Eu vou ao mercado e já busco uma ferramenta que é já testada, aprovada e está rodando, né, com os seus clientes. Tem uma questão também de você criar uma agenda de inovação que muitas vezes as empresas hoje têm dificuldade de criar dentro de casa, então eu olho para fora e vejo a agenda de fusão e aquisições trazendo essa competência de inovação para a nossa agenda, né? Então, hoje, e nós sabemos disso, o mercado de tecnologia na agenda geral de M&A sempre foi protagonista, se nós olharmos os 10 anos para trás. A nossa expectativa para frente é que esse protagonismo seja mantido com fusões e aquisições no setor de tecnologia. Hoje nós temos um ambiente global, principalmente aí por conta da agenda de tarifas dos Estados Unidos, né, onde alguns investidores estão pensando em redirecionar seu fluxo de investimentos. Isso pode ser uma oportunidade para o Brasil, no sentido de você ter um maior fluxo de investimentos de investidores que usualmente investem no mercado americano. Então, eu acho que a gente tem um passado recente morno em relação a M&A no Brasil, mas com uma possibilidade de você destravar e ter um mercado mais ativo a partir de agora. Perfeito. O tema sustentabilidade e ESG apareceram como prioridades na pesquisa, né? Como é que essa tecnologia pode ser um catalisador efetivo, né, para esse compromisso da agenda de ESG, além obviamente, de atender às pressões regulatórias? Esse ponto da agenda de sustentabilidade, eu acho que é um ponto que o Brasil se coloca de uma forma completamente diferenciada e com uma vantagem competitiva muito importante. Hoje, nós temos uma agenda cada vez mais demandante por capacidade de processamento, necessidade de termos um volume maior de data centers espalhados ao redor do mundo. E o data center, por exemplo, apenas para ilustrar essa discussão, é uma infraestrutura que demanda bastante energia e água, né? São dois recursos que o Brasil, felizmente, tem de forma abundante. Inclusive, se comparar com várias outras geografias, a um custo muito mais baixo.
Então, nós temos uma oportunidade no nosso Brasil, nosso país de dimensões continentais, de ter um fluxo de investimento pesado para a criação de infraestrutura digital para atender não só a demanda que já existe hoje, mas a demanda que a gente projeta para o futuro. E não é uma projeção específica da UI, é uma projeção que o mercado já apresenta. Então, tem agendas importantes de construção de data center. Hoje, o Brasil ainda precisa subcontratar outras geografias para atender a demanda interna, e a gente entende que aqui tem uma oportunidade desse jogo virar, da gente ser capaz de atender toda a demanda interna, mas também atender demanda de outros países, que ela continuará sendo crescente, né? E isso tem um impacto fantástico para a nossa economia, tá? A gente tem uma agenda à nossa frente com a oportunidade de fazer um protagonismo na agenda de infraestrutura digital. Isso vai trazer para a gente também um fluxo de talentos mais capacitados para conseguir operar e viabilizar essa agenda, investimentos relevantes de infraestrutura, investimentos de empresas de tecnologia, naturalmente uma arrecadação maior do governo na parte de impostos. Então, assim, vejo que a gente tem uma agenda regulatória, inclusive, que está avançando. A gente sempre pode comentar em questões de velocidade, em questões da abrangência, tudo isso é passível de discussão, mas a verdade é que, pelo menos, a gente está apontando para uma direção positiva, tá? E isso eu acho que vem num momento bastante oportuno para que essa agenda prospere. Eu tenho bastante otimismo com relação à nossa agenda de investimentos futuros no Brasil, em tudo que diz respeito à tecnologia e à infraestrutura digital. Perfeito. Leonardo, falando sobre o contexto latino-americano, né, que particularidades regionais você destacaria como fatores decisivos para o sucesso ou fracasso dessas oportunidades relacionadas pelo estudo? Nós temos uma região que naturalmente vive momentos geopolíticos diferentes, tá? E também passam por momentos regulatórios diferentes, tá? E temos Estados Unidos que hoje ainda tem um volume de serviços contratados na agenda de tecnologia muito forte junto a países asiáticos, tá? Por exemplo, a Índia, né? A minha visão e a minha crença é que, à medida que nós conseguimos ter na região da América Latina, em particular América do Sul, políticas que de fato fomentem o desenvolvimento da tecnologia, mão de obra mais capacitada e uma agenda mais integrada, principalmente com os Estados Unidos, eu acho que isso pode ser um acelerador muito importante. Porque a realidade nós temos um cenário que a demanda por serviços de tecnologia ela continuará sendo crescente, e você tem uma demanda muito importante hoje que já é atendida por países asiáticos. Se você combina a demanda futura e, eventualmente, uma transferência dessas competências e serviços que são prestados por países asiáticos para países da América Latina, eu acho que haverá um grande boom aqui de oportunidades para todos nós. E nós temos muitas vantagens competitivas se associar a algumas desvantagens que nós temos. Nós temos a questão, por exemplo, da proximidade do idioma, é uma vantagem competitiva. Nós temos a questão da própria geografia, que facilita um deslocamento se necessário. Nós temos a questão do fuso horário, que é um fator também importante no dia a dia das operações. Então, eu vejo com bastante otimismo também, não só o crescimento da indústria, mas também uma potencial mudança de algo que hoje é prestado por países asiáticos, que a gente pode muito bem atender em nossa região aqui da América do Sul, da América Latina em geral. Perfeito.
Leonardo, para encerrar aqui o nosso bate-papo, qual conselho você daria para os líderes de tecnologia que estão redesenhando as estratégias para 2025 com base nas tendências mapeadas aí pelo estudo? Essa é uma pergunta excelente, porque é o desafio que nós aqui temos todos os dias quando a gente olha, né, o nosso papel junto à indústria de tecnologia. O que nós temos buscado e temos conseguido bastante êxito é entender exatamente as dores e desafios de hoje, do presente e de um futuro passível de expectativas, né, de estimativas. Como que a gente hoje consegue ajudar os nossos clientes a percorrer essa jornada com sucesso, principalmente maximizando as plataformas, os investimentos que já existem, né? Hoje, como eu falei, claramente há valor em tecnologia, em ferramentas, dentro das empresas que ainda não possuem o seu uso máximo, o seu uso excelente. Então, se colocar no lugar dos nossos usuários, de quem a gente quer impactar, de quem a gente quer alcançar, e entender qual é a agenda de valor que essas companhias, que esses clientes possuem, como que eu consigo contribuir diretamente para essa geração de valor. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, é a recomendação que eu dou para qualquer gestor, qualquer empreendedor que atua no nosso setor. Se nós conseguirmos que os nossos clientes, os usuários, tenham um sucesso máximo naquilo que nós prestamos para a indústria, eu acho que aquilo ali vai ser o nosso sucesso direto e indireto. Então, essa é a minha principal recomendação. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Leonardo Donato, que é sócio-líder da EY para telecomunicações, mídia e entretenimento e tecnologia na América Latina. Leonardo, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Talk. Claudinei, foi um grande prazer, contem comigo, e bastante otimismo, porque o Brasil tem uma agenda importante à sua frente. Obrigado mais uma vez. Perfeito.